Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. A semana passada tivemos o nosso quiz de aniversário. Eu vou postar as fotografias, entretanto, acho que foi um evento super fixe. E eu acho que, pelo feedback, provavelmente é uma coisa que vai acontecer mais vezes, portanto, malta, estejam atentos. Pode ser noutros sítios, noutros dias, a outras horas. Digam-me se por algum se um destes motivos foi o que vos fez não vir, ou seja, se foi o dia, se foi a hora, se foi o local. Portanto, façam-me chegar essa informação, que é para eu depois o próximo ser ainda melhor e ainda com mais participantes. Mas acho que, lá está, foi uma iniciativa super gira. Tivemos ali umas boas 2 horitas a divertir-nos e a aprender sobre tecnologia, que acho que é isso que vocês também estão aqui para fazer. Este episódio vamos falar sobre as tarifas, portanto o tema do momento e o tema que vai mudando a cada dia. Vamos falar também sobre os novos modelos da OpenAI e vamos falar também sobre as redes sociais que estão por vir ou não, redes sociais que podem ser separadas e vendidas e etc. Portanto, tem de ouvir até ao final. Também gostava de falar de mais uma coisa antes de começarmos o episódio, que é o AI Grant, que foi lançado pela Laika Ventures, que no fundo é um grant, ou seja, uma iniciativa para acelerar a inovação em AI aqui em Portugal. São $100 mil, são $100 mil em produtos digitais, em ferramentas, em créditos para construírem o vosso produto. Portanto, a única coisa que têm de fazer, isto não tem equity, não se paga nada, é 100% gratuito. A única coisa que têm de fazer é ir ao link que está na descrição, que desta vez vai ser ligeiramente diferente do que eu costumo pôr lá, que vai direto aqui ao AI Grant, inscreverem-se e receber esses créditos e esse acesso a essas ferramentas. Para além das ferramentas e dos créditos, também têm acesso a mentorias, têm acesso à comunidade, portanto é mesmo um no-brainer inscreverem-se aqui no AI Grant, porque pode ser isto que estavam a precisar para desbloquear aí os produtos que estavam a construir, ou mesmo que não fosse para desbloquear, para acelerar esses produtos. Portanto, a Laika Ventures está-se a posicionar como o parceiro para as iniciativas de AI, e eles, sendo portugueses, malta, aproveitem, porque têm um acesso muito mais direto às pessoas que estão por trás disto, e é super interessante ver este tipo de iniciativas a acontecer também aqui em Portugal. E portanto acho que não vou dizer mais nada, vou deixar aí o link, vejam a que é que têm acesso, vejam se faz sentido para vocês e portanto inscrevam-se aí no AI Grant. Vamos para o episódio. Vamos começar com o tema do costume, o tema do momento, que são as tarifas de Donald Trump, porque todas as semanas acontecem mais coisas aqui do que no resto do mundo junto. E vi uma estatística engraçada que era, desde que Donald Trump tomou posse, que passaram mais ou menos 90 dias, pelo menos ao momento que estou a gravar isto, 1/4 dos dias foram passados a jogar golfe, e se assim for até ao final do mandato, os americanos vão pagar $250 milhões pelo tempo que Donald Trump estava a jogar golfe. Eu não confirmei os números, mas não me pareceu assim tão estúpido, o que era engraçado, porque acho que há muitos dos cortes que ele fez que poderiam ser evitados se ele passasse menos tempo a jogar golfe. Mas voltando aqui então às tarifas, qual é que é o ponto de situação agora? Portanto, isto todas as semanas muda, quase diariamente muda. Ele implementou aquelas tarifas a toda a gente, entretanto pôs em pausa durante 90 dias algumas das tarifas, ou seja, deixou uma baseline em muitos dos países, e deixou uma baseline de 10% em muitos dos países, e eu falei daquela região que tinha os pinguins, e que tem 10% de tarifa, e há uma razão para isso, apesar de ser um meme, não é? Há uma razão para isso, que é
os países não fazerem triangulação de produtos, ou seja, um produtor chinês envia para uma empresa que está assediada nesse país e depois daí exportam para os Estados Unidos, e se não houvesse tarifas, no fundo estavam a circundar esta lei e este imposto que o Donald Trump implementou. Mas o que é que eu queria falar? Portanto, ele parou durante 90 dias, depois entretanto isentou durante algum tempo também os consumer electronics, portanto iPhones, telemóveis no geral, smartphones, consolas, televisões, etc. Efetivamente porque nos Estados Unidos não é possível produzir aquilo, ou pelo menos para já, a um valor que seja minimamente razoável. Eu falei no último episódio que o iPhone podia subir de preço para o triplo se fosse produzido internamente nos Estados Unidos, e o iPhone acho que é um ótimo produto para exemplificar o efeito das tarifas em bens que todos nós, ou praticamente todos nós, temos ou podemos vir a ter. Isto porque a Apple, sendo uma empresa americana e uma empresa de hardware, está muito mais sujeita a tarifas do que propriamente, se calhar, um Facebook ou Meta, neste caso, ou outras empresas que são puramente digitais. Para além disso, houve um estudo que saiu que dizia que se a Apple quisesse transferir a sua produção para os Estados Unidos, ia ter de gastar cerca de 30 mil milhões de dólares nos próximos 3 anos para mudar apenas 10% da sua cadeia logística toda para os Estados Unidos, portanto tirá-la da Ásia, dos vários países, aquilo não é só produzido na China, tirá-la da Ásia para os Estados Unidos. Portanto, acho que é uma coisa que a Apple não vai querer fazer, se pudesse não teria de o fazer, e portanto de certeza que houve logo ali uma chamada de Tim Cook a dizer: olha Trump, se tu fazes isto vai haver muita gente chateada, porque os iPhones deles e o iPhone nos Estados Unidos tem uma prevalência muito maior do que no resto dos países, vai haver muita gente chateada, tu vais perder popularidade porque está a atingir uma coisa que é diretamente que está diretamente relacionada com as pessoas e com os votantes. E portanto Donald Trump fez o que fez, pausou as tarifas durante mais 90 dias, ninguém sabe se ele vai voltar daqui a 90 dias, portanto daqui a 3 meses vai voltar a ativá-las, ninguém sabe depois. Ele disse que a isenção também dos consumer electronics que era temporária, que era para forçá-los a virem para os Estados Unidos. Parece que pode ter resultado em alguns casos. A Nvidia vai começar a produzir uma série de chips e computadores nos Estados Unidos, vai transferir uns bons milhares de milhões de dólares de produção para lá nos próximos, acho que são 5 anos. O que acontece é que, se calhar, como estes supercomputadores da Nvidia não são propriamente um consumer good, portanto uma coisa que as pessoas, os consumidores comuns comprem, a Nvidia tem mais pricing power e portanto pode aumentar os preços, principalmente porque não há competição para aqueles computadores, ou seja, para aqueles computadores específicos, supercomputers de AI, há muita pouca competição, e a Nvidia efetivamente tem aqui um bocadinho a reputação do lado deles e a tecnologia e a inovação, e portanto tem mais poder de preço. E se disser, olha, o computador custa X, as empresas que estiverem mesmo interessadas vão ter de pagar, porque lá está, não há outra opção, enquanto que na Apple não é isso que acontece, portanto isso ia diretamente ao bolso das pessoas. E é um produto que é muito amado lá nos Estados Unidos e que podia tornar-se menos, podia matar completamente a empresa, ou pelo menos durante alguns anos pausar todos os planos de crescimento e passarem só a focarem-se em sobrevivência. Mas outras coisas super interessantes que aconteceram aqui também a propósito desta guerra de tarifas foi aquilo que eu falei no último episódio, acabou por não acontecer. Portanto, os bonds, ou seja, a dívida americana, não ficou mais barata, digamos assim, ou seja, as pessoas não compraram, não foram atrás da dívida e o rendimento desceu. O que aconteceu sim foi que as pessoas devem ter percebido que isto era um esquema, até porque falou-se muito nas notícias, portanto, que o Donald Trump tinha esse esquema, e isso fez com que o rendimento, portanto os yields que os bonds pagavam, acabaram por subir para valores de 3 meses, e portanto
isso fez com que aquele plano, se era esse o plano, porque entretanto já muita gente questionou o que é que seria o plano, mas isso fez com que esse plano deixasse de fazer sentido, e isso poderá estar relacionado também com a decisão de Donald Trump de parar as tarifas durante 90 dias, ou seja, ele ativou-as e depois, ok, vamos ver o que é que acontece, e viu que o plano não estava a correr bem e portanto voltou atrás. Ele disse que não era uma pessoa de voltar atrás nas decisões, mas que era flexível e, portanto, conseguia mudar aquilo que queria e quando queria, conforme as coisas que iam acontecendo. O problema disto e deste back and forth, para além da instabilidade que cria nos mercados, e já vou falar sobre isso, é também a própria instabilidade que cria no dia-a-dia das empresas, porque eu faço uma encomenda... por exemplo, se tiver uma empresa de móveis, faço uma encomenda grande à China para produtos, ou seja, os móveis são produzidos lá e depois vêm para os Estados Unidos, porque eu tenho lojas de móveis lá e portanto vou vender lá os meus móveis. O que acontece é que durante aqueles meses em que os móveis estão no barco, o preço virtual dos móveis pode subir e descer várias vezes, e eu como empresa vou ter de acautelar uma parte de dinheiro que não sei quanto, porque as tarifas podem só continuar a aumentar, que foi o caso que aconteceu com a China, não é? Já vão em 3 dígitos, 134%, acho eu, pelo menos ao momento que estou a gravar isto. O que significa que quando a encomenda foi feita, se calhar aqueles móveis custaram 1 milhão e agora vão custar 2,34 milhões só porque Donald Trump impôs uma tarifa, isto assumindo que a tarifa base era zero, que não era, mas pronto, para as contas, para perceberem aqui a dinâmica mesmo, portanto bastante dinâmico disto que pode acontecer. E as empresas queixam-se bastante desta incerteza porque lá está, não conseguem planear orçamentos, as viagens China-Estados Unidos muitas vezes demoram meses, e durante esses meses eles não sabem se têm de guardar o preço, o dobro do preço que pagaram. Isso vai afetar depois também os planos que têm e o pricing para os produtos que têm, ou seja, esta incerteza acaba por ser às vezes mais danosa do que propriamente o extra que as empresas têm de pagar, se já soubessem que iam ter de pagar esse extra. E antes de irmos à guerra comercial da China, que acho que é aqui o grande tema que eu queria trazer neste episódio, há outro fator também aqui, eu acho que é bastante preocupante, que há suspeitas, e são apenas suspeitas, mas acho que há indicações relativamente fortes, de que pode ter havido insider trading a propósito desta alteração toda das tarifas. O que é insider trading? Portanto, nos Estados Unidos, se eu só posso fazer investimentos e trading financeiro, portanto, comprar investimentos financeiros e trocá-los e vendê-los e etc., é utilizando informação que está publicly available, portanto, que toda a gente tem acesso e que qualquer pessoa, qualquer investidor conseguiria consultar, mais ou menos escondida, mas que esteja de acesso público. Se eu fizer algum tipo de movimento de trading com informação que não é de acesso público, isso é crime nos Estados Unidos e é crime punível, e portanto eu estou a tirar proveito de uma posição de vantagem para viciar de certa forma os mercados financeiros, e isso pronto, não está contemplado no funcionamento do mercado capitalista americano. Para dar um exemplo, por exemplo, se eu fosse CEO se calhar era muito óbvio, mas se eu fosse, por exemplo, da comissão executiva de uma empresa qualquer, eu estou por dentro das contas da empresa e sei que o próximo earnings call, portanto a próxima comunicação aos investidores sobre os resultados da empresa, que é feita de 3 em 3 meses, portanto a cada quarter, eu sei quais é que vão ser os resultados que vão ser transmitidos, ou posso não saber os números exatos, mas sei se a empresa está num bom momento ou está num mau momento. E utilizando essa informação antes dela ser pública para comprar ações da própria empresa, por exemplo, assumindo que elas vão valorizar, ou eu sei que a empresa vai passar um mau bocado e que os investidores não vão gostar das notícias que nós vamos passar, portanto vou vender as minhas ações para depois comprá-las a um preço mais baixo, isso é crime e não pode ser feito e é punível. E é uma coisa que os Estados Unidos têm tido bastante atenção, porque isto pode estragar por completo toda esta dinâmica de free market, em que as pessoas investem para serem donos de uma parte da empresa e depois, conforme a informação que vai saindo, vão gerindo os seus investimentos. O que acontece é que as tarifas de Donald Trump
mexem com o mercado, como já se viu, e a malta que tem investimentos, principalmente na Bolsa Americana, de certeza que sentiu isto e que de certeza que viu os seus portfólios a descerem bastante. As tarifas que Donald Trump impõe aumentam o risco de uma depressão ou de uma recessão e, portanto, aumentando o risco de uma recessão, as empresas estão, lá está, como eu disse há bocadinho, numa posição menos estável e menos previsível e, portanto, a valorização vai descer porque as pessoas querem se proteger e vão sair das empresas, vão diminuir a sua exposição ao risco. O que acontece é que se alguém souber que Donald Trump vai, por exemplo, pausar as tarifas durante 90 dias, ou seja, um quarter no fundo, pode comprar ou pode entrar no mercado nesse momento antes de Donald Trump anunciar publicamente, esperando que, ou seja, apostando que o mercado depois venha a subir e tiro os meus lucros. Ninguém nos garante que todas estas ideias de Donald Trump de impor a tarifa, tirar a tarifa, impor a tarifa, tirar a tarifa, estejam apenas dentro da cabeça dele, ou seja, ele pode comunicar isto com outras pessoas, pode comunicar isto com pessoas que não deve, ou com pessoas que não deveriam saber, e já vimos que este governo de Donald Trump tem um historial de comunicar coisas que não deviam a jornalistas, com aquela questão do grupo de Signal em que adicionaram lá um jornalista enquanto estavam a preparar o ataque ao Iémen, e portanto isto significa que pode haver pessoas ali no círculo próximo de Donald Trump, até familiares, que souberam de alguma forma que Donald Trump ia pausar as tarifas e que, portanto, colocaram ou compraram opções para de que o S&P 500 ia subir bastante. E houve, efetivamente, algumas carteiras que puseram options de um dia, ou seja, options que são exercidas no próprio dia, no final do próprio dia. O que é que isto significa? Uma opção é um instrumento financeiro que, em vez de comprar a ação, eu no fundo compro ou aposto que aquela ação vai subir ou descer e digo que vou comprar a ação a um preço X. Portanto, imaginando que isto está muito simplório e depois posso tentar fazer um episódio só sobre instrumentos financeiros, que até acho que é um episódio interessante. Mas, por exemplo, assumindo que uma ação qualquer, vamos dizer, da Apple, custa $100 e eu compro uma opção para ter o direito de comprar aquela ação a $100 e esta opção expira daqui a um mês. O que é que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é que eu daqui a um mês vou ter o direito, vou ter a opção de exercer a compra das ações da Apple a $100. Se elas estiverem a menos, eu vou pagar um premium que não deveria pagar, não é? Portanto, se as ações daqui a um mês estiverem a $90, eu vou ter de as comprar a 100 e, portanto, vou estar a perder ali 10%. Se as ações estiverem a 150 ou $200, o que eu vou ganhar é que eu, como comprometi, como comprei a opção de as comprar a $100 naquele momento, eu vou estar a ganhar a diferença entre o que eu vou comprar e o preço atual delas. E, portanto, eu consigo ver isto, é uma posição que depois também é vendável, ou seja, eu compro a opção e posso a meio do mês vendê-la porque se calhar acho que a Apple vai cair, então não quero ter isto, e alguém acha que a Apple vai subir, então compra a minha opção, o meu lugar na opção, para poder depois essa pessoa exercer a opção. E houve algumas carteiras então a comprar opções do próprio dia, portanto é praticamente uma aposta, é day trading, de que o S&P 500 ia subir, e essas opções valorizaram cerca de 2000%, porque depois lá está, as pessoas vão querer comprar essas opções e vão poder exercê-las, e que compraram no dia anterior, aliás, no próprio dia, antes de Donald Trump anunciar que ia pausar as tarifas. E isso é uma opção muito arriscada. Houve pessoas que poderiam ter enriquecido, e estou a dizer poderiam porque provavelmente já seriam ricas, porque pronto, devem ter investido bastante dinheiro neste tipo de ações. O problema está que quem costuma investigar este tipo de movimentos são dois departamentos. Um deles é o SEC, que é o Securities and Exchange Commission, algo deste género, que no fundo acaba por ser aqui um bocadinho a nossa CMVM, portanto verifica tudo o que são transações financeiras e mercados financeiros e etc. E o outro é o Department of Justice. Duas organizações ou duas entidades que estão sob grande vigia de Donald Trump e da sua
e do seu governo, ou seja, provavelmente não há interesse em investigarem isto e só se saberá se efetivamente houve market manipulation, que é assim que se diz, provavelmente numas próximas eleições, se ganhar um candidato não republicano. Os democratas já fizeram queixas, já tentaram levar isto ao tribunal, etc. Ainda não há muitas notícias, também foi recente, mas pode ser aqui uma indicação de que alguém está a tirar proveito deste conhecimento que não deveria ter, porque Donald Trump partilhou com alguém ou disse, olha, se calhar vou pausar as tarifas 90 dias, e a pessoa, tal, pronto, vamos comprar agora já isto, que é para ver se consigo lucrar aqui um bocadinho depois de ter perdido bastante dinheiro na bolsa. Mas é preocupante, porque lá está, estas pessoas estão a servir o país, não deviam servir-se a elas próprias, e pode ser um sintoma de alguma coisa mais errada. Então agora indo à guerra comercial com a China, portanto, os Estados Unidos impõem tarifas cada vez maiores com a China, pausa as tarifas exceto para a China e exceto para electronics. E o que é que a China faz? Em vez de fazer o que os outros países fizeram, que no fundo foi, olha, vamos negociar, vamos tentar chegar aqui a um acordo, nós deixamos as tarifas, vocês também deixem. Por exemplo, a Ursula von der Leyen até disse zero for zero. Donald Trump disse, eu adoro que as pessoas, e usou a expressão, me venham beijar o rabo. No fundo é que venham pedir-lhe, olha, por favor não faças isto, porque senão as pessoas que vivem no meu país e que exportam para os Estados Unidos vão passar muito mal. Mas a China não fez isso. A China disse, queres entrar numa guerra comercial? Então vamos entrar numa guerra comercial. Qual é que é o problema? É que 15% das exportações da China vão para os Estados Unidos. Portanto, é um valor relevante. Os Estados Unidos é claramente o maior parceiro comercial da China. E os Estados Unidos têm a vantagem de ser o maior importador do mundo. Portanto, eles têm a população com o maior poder de compra do mundo, a população que mais consome no mundo e consequentemente, a população que mais importa não de importância, mas de importar no mundo. E isso faz com que as fábricas na China, muitas delas, ou algumas delas, só produzam para os Estados Unidos. E, portanto, se os Estados Unidos puserem tarifas de 130%, ou seja, os bens passam a custar mais do dobro, literalmente, isso faz com que, provavelmente, a procura desses bens diminua nos Estados Unidos. O que a China fez? Ok, nós também temos as nossas armas, uma delas é algumas importações que nós também fazemos sobre os Estados Unidos, portanto a China também aumentou as suas tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos, mas claramente não é aí que eles vão ganhar a guerra, principalmente por causa do desvio de balança comercial ou do desbalanceamento da balança comercial entre os Estados Unidos e a China. Portanto, a China exporta muito mais do que importa dos Estados Unidos. Só que eles perceberam, olha, as nossas importações, principalmente dos Estados Unidos, são uma delas, e que é bastante relevante, é carne, principalmente carne de vaca. E porquê que é relevante? Porque é uma importação que, sendo diminuída, portanto, os chineses importando menos carne de vaca dos Estados Unidos, vão afetar exatamente os estados, os que eles chamam Red States, portanto, os estados que votaram maioritariamente em Donald Trump, e, portanto, teoricamente seria um ataque aos votantes de Donald Trump e, portanto, seria um ataque às pessoas que o apoiam mais, tornando essas pessoas menos favoráveis às políticas, à geopolítica de Donald Trump. Isso é a primeira arma que a China tem. Depois, no geral, só um overall, uma importação genérica dos bens todos. Só aqui outro ponto na carne. Eles mudaram mesmo uma grande parte da sua importação para a Austrália e para o Brasil e deixaram de importar carne dos Estados Unidos e, portanto, já conseguiram substituir esse provider. O que acontece depois é que isto não chega para ganhar a guerra comercial. Portanto, a China perde mais se os Estados Unidos mantiverem as tarifas do que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, simplesmente, as coisas que vêm da China ficam mais caras, ok, as pessoas vão as pessoas vão ficar insatisfeitas e tal, mas pelo menos no imediato, quem sai a ganhar disto é os Estados Unidos. O que é que a China está a apostar? A meu ver, a China está a apostar em dois fatores. O primeiro é algumas coisas que são exclusivamente, ou praticamente exclusivamente no mundo, exportadas pela China. E uma delas são os metais raros, ou minerais raros, ou aqueles chamam terras raras. Mas se olharmos assim para a tabela periódica, são aqueles da última linha, lá do fundo à direita.
Portanto, há uma série de metais preciosos e pedras raras e metais raros ou terras raras dos quais a China é provider e fornecedor de 90%. Portanto, 90% de todos os materiais que depois são processados também pela China só e que mais ninguém no mundo sabe como os processar de forma correta, vêm da China para os Estados Unidos. E estes metais raros são utilizados em defesa, em chips, são utilizados em carros, são utilizados em eletrónica, ou seja, são super relevantes para uma série de indústrias, mesmo em indústria farmacêutica, portanto são relevantes para uma série de indústrias que Donald Trump quer ter nos Estados Unidos e que acho legítimo querer ter, portanto eles querem conseguir produzir os próprios medicamentos, as próprias ferramentas de defesa e etc., mas que não vai conseguir porque a China, como já fez no passado, vai banir a exportação de uma série destes metais. E se os Estados Unidos aplicou tarifas a todo o mundo para evitar os loopholes, portanto para evitar triangulações de países, a China faz o mesmo e vai banir, e eles conseguem de certa forma mapear de onde é que dos metais estão a ir para onde é que estes metais estão a ir, portanto eles conseguem perceber se há uma empresa na Turquia, por exemplo, que está a importar mais para depois reexportar para os Estados Unidos, e eles já disseram que iam fazer esse crackdown, e portanto eles vão tentar pegar nesta arma que têm, e que é super valiosa, e tentar lutar com os Estados Unidos com isso e dizer, olha, se vocês não baixam as tarifas sobre os produtos que nós exportamos, nós vamos bloquear, vamos banir a exportação de metais preciosos, e vai haver uma série de indústrias, nomeadamente defesa, que é uma das coisas que Donald Trump tem bastante carinho, que vai mesmo, ou pode mesmo ficar afetada ao ponto de poder parar, porque não há materiais base. Este é o primeiro fator. O segundo fator é um jogo de exaustão, portanto, é tentar perceber qual é que é o povo que se vai cansar primeiro das consequências. Se é o povo chinês, que provavelmente vai entrar numa recessão e vai haver fábricas a fechar e vai haver pessoas a ir para o desemprego, porque as fábricas vão perder o seu maior cliente, não é? As pessoas vão vão parar ou vão diminuir as suas compras de bens importados da China. Do outro lado, um dos maiores fatores, e eu também falei disso no episódio anterior, uma das maiores bandeiras e red flags que os Estados Unidos podem ter é a inflação, e portanto, se a China não descer as tarifas e os Estados Unidos também não descerem as tarifas, ou melhor, se os Estados Unidos não descerem as tarifas porque a China não desce as tarifas, o que pode acontecer é que a inflação, como eles importam tanto da China, pode ser tão alta, ou seja, não é bem inflação, porque a inflação é um processo que ocorre todos os anos, mas o price shock, o price increase, e portanto a inflação daqueles primeiros 2, 3 anos, pode ser tão alta que as pessoas se virem contra Donald Trump e portanto que fiquem desgostosas, e mesmo uma série de indústrias que importa bastante da China e que depois não vai conseguir produzir os seus produtos nos Estados Unidos, e um exemplo é por exemplo, a indústria automóvel, e portanto eles estão a jogar neste jogo de qual é que é o povo que vai aguentar mais as consequências desta guerra comercial, se é a China ou são os Estados Unidos. Depois, mais caricaturalmente, estão aqui a falhar a palavra, houve já uma série de TikToks virais de pessoas na China a mostrar as fábricas onde produtos de luxo e produtos americanos e de marcas americanas são feitas, e no fundo a dizer, olha, comprem de nós, porque nós vamos falir se vocês não comprarem, e 2, porque podem comprar coisas com 90% de desconto, ou 90% com o preço 90% mais baixo daquilo que vocês compram, e são exatamente os mesmos materiais, porque nós somos a fábrica oficial que produz os materiais para a marca X ou Y. Eu, se encontrar alguns dos vídeos, vou deixar aí, são literalmente pessoas a mostrar fábricas e dizer, olha, aqui produz a marca X, Y e Z, e são estes produtos, aqui produz a marca A, B, C, e são estes produtos. Portanto, basicamente foi, ok, vale pirataria, vale tudo que conseguirem fazer para gozar e para atrair o máximo de clientes americanos possíveis,
e eles sabem que estes clientes vão ver os vídeos porque estão no TikTok e os vídeos são em inglês e as pessoas conseguem perceber. E é engraçado ver os próprios chineses a entrarem nesta guerra comercial. Entretanto, também já houve algumas marcas que se vieram demarcar disso, disseram que não produziam nada na China, até algumas delas listaram os parceiros, portanto os produtores que tinham. Estou-me a lembrar de uma que é a Lululemon, que é uma marca mais premium de material de exercício, material de yoga e de exercício físico e de ginásio, etc. Material tipo roupa. E disse que só 3% da sua produção é feita na China e, portanto, provavelmente muitos daqueles vídeos são falsos e são efetivamente réplicas e não o produto oficial. Mesmo que fosse o produto oficial, não concede o direito aos consumidores de comprar na fábrica diretamente, porque há acordos e há uma série de burocracias e de leis que deve proteger a marca, não é? E a propriedade intelectual e a propriedade material das marcas. Mas pronto, acho que esta guerra, entretanto, Donald Trump parece que está a mudar as suas prioridades desde, ok, a minha primeira prioridade com as tarifas é trazer indústria, depois, entretanto, era refinanciar a dívida, agora já é uma guerra comercial com a China, está a lutar aqui nas 3 frentes, o dólar está ao mais baixo que esteve nos últimos 4 anos, face ao euro. Isto é uma coisa que ele também quer, porque torna as exportações americanas muito mais interessantes e malta que esteja a pensar em ir aos Estados Unidos pode ser uma boa altura, porque literalmente ganharam 10 ou 7% de poder de compra só pelo dólar estar mais barato. Malta de cá, não é? de Portugal ou da Europa, que tenha euros e que converta em dólares para ir aos Estados Unidos, é uma ótima altura, portanto, para ir lá ou para importar coisas de lá, porque efetivamente aqui as tarifas ainda não entraram em funcionamento e o dólar está mais barato, portanto, tudo que comprarem em dólares vai-vos sair mais barato. Tenham atenção também que, como o dólar cai, tudo que são investimentos que estejam em dólar também vão cair. Ou seja, há uma parte, provavelmente, dos vossos portfólios da Bolsa Americana que caiu não pela desvalorização das empresas, mas pela desvalorização do euro ou do dólar face ao euro. Ou seja, se eu tiver 100 dólares de ações da Apple e ela cai 5% e o dólar cai mais 5%, essas duas quedas vão-se acumular e, portanto, o meu portfólio em euros vai valer menos do que só os 5% que a Apple caiu. Portanto, tenham isso em atenção. Agora, se estiverem a investir em dólar, pode ser uma boa altura também para entrar. Isto não é aconselhamento financeiro, mas pensem nisto, porque estes mercados Forex, principalmente nestas alturas mais dinâmicas e mais imprevisíveis, trazem muito dinheiro a muita gente. Um deles foi Goldman Sachs, que apresentou lucros altíssimos exatamente por causa da volatilidade toda que o mercado tinha. As pessoas fazem mais movimentos quando o mercado está mais volátil e, pronto, a banca de investimento e a banca de trading e equities acaba por ganhar muito com esses investimentos acrescidos. Vamos agora para o próximo tema. Chegamos então aqui ao nosso Like a Moment, em que falamos sobre notícias da AI ou relacionadas, e tenho uma notícia para falar que é, na verdade são duas, mas estão relacionadas, que é esta semana. Portanto, a semana passada a Meta lançou o seu modelo mais bombado e esta semana a OpenAI não se quis ficar atrás e lançou o GPT 4.1. E vocês perguntam, já não havia um GPT 4.5? Sim, havia um GPT 4.5 Preview que estava disponível no ChatGPT, portanto conseguiam usar e supostamente é um modelo mais capaz. No entanto, a OpenAI o que fez foi lançar este GPT 4.1 que tem uma performance semelhante ao GPT 4.5 e acaba por ser muito mais barato e, portanto, o que eles vão fazer é remover o GPT 4.5 dos modelos que estão disponíveis e passar a substituir esse modelo pelo 4.1. O 4.1 só vai estar disponível via API, portanto só para desenvolvimento e não no ChatGPT. No entanto, existe a vontade na OpenAI de fazer um phase-out do GPT-4, que era o modelo mais antigo que eles tinham, e passar, se calhar, o GPT-4o para a posição do GPT-4 e passar o 4.1 como sendo o modelo principal de utilização. Mas isso não sabemos quando é que vai acontecer. O que sabemos sim era que o GPT-5, que supostamente ia sair agora em maio, vai ser atrasado porque
como eu acho que já tinha dito no último episódio, eles tiveram algumas dificuldades, ou seja, o processo foi um bocadinho mais difícil do que eles anteciparam, então lançam agora o 4.1. Este 4.1 é multimodal, portanto é, digamos, uma versão melhorada do 4O. Eles têm mesmo um problema de naming, têm de conseguir dar nomes melhores aos modelos. Também disseram que iam lançar o O3 Pro e o O4 Mini em breve, não se sabe bem quando, que são os modelos que têm Reasoning. A par do 4.1, eles lançaram o 4.1 Mini, que é semelhante ao 4O Mini, portanto um modelo menos capaz e mais barato, e lançaram também um 4.1 Nano, que é um modelo super rápido, super barato, com obviamente menos capacidade, portanto menos parâmetros, digamos assim, mas com performance semelhante. Qual é que é a grande vantagem, para além do modelo ser ligeiramente mais capaz e ter ligeiramente mais conhecimento face ao 4O? É a context window, ou seja, quantos tokens é que o modelo consegue ler e absorver antes de começar a esquecer, digamos assim, partes da conversa ou partes da interação. O 4O tinha uma context window à volta de 128 mil tokens, e este agora aumenta para 1 milhão, e eles garantiram que o modelo não... Portanto, que garantia a atenção a esse milhão de tokens, ou seja, não era uma janela de 1 milhão, mas que os tokens que já estavam muito lá atrás eram esquecidos. Portanto, isto pode ser interessante se estiverem a construir com este modelo, ou se estiverem a construir alguma aplicação que precise de muitos tokens e, portanto, que precise de muita capacidade e cujo input e output seja bastante verboso, digamos assim. Este modelo também tem um score muito melhor nos benchmarks de software development. Portanto, de todos os modelos que eles testaram, 4.1, 4O, o O1 High e o O3 Mini e o 4.5, este é o que tem o melhor score de todos, e o 4.1 Mini tem um score que é quase 3 vezes mais alto do que o 4O Mini, apesar de, lá está, o Mini ter um score muito mais baixo. Mas pronto, estes modelos já estão disponíveis e, portanto, já podem utilizá-los via API. Entretanto, relacionado com a OpenAI, corre o rumor de que eles vão lançar uma rede social inspirada ou com uma estrutura semelhante ao Twitter, e aqui de repente estão a apontar armas e a serem competidores, transformam-se em competidores de Elon Musk, que já eram, não pela questão de estarem a competir diretamente, sim, também por causa do XAI, mas agora porque passam a ter uma rede social, e de Mark Zuckerberg, que ele próprio disse que estava a pensar criar um serviço de AI, portanto, no fundo, monetizar o Meta AI, que é aquela feature que se calhar você já tem até no WhatsApp e no Instagram e no Facebook Messenger. Portanto, agora as barras, eu também já falei disto no episódio, as barras de pesquisa passam a ser barras de input de texto para a LLM da Meta, e eles estão a pensar agora monetizar esse serviço um bocadinho à semelhança do que a DeepSeek fez. Portanto, os modelos são open source e qualquer pessoa pode utilizar, mas a interface de chat passa a ser uma feature premium à qual se paga. E o Sam Altman disse, ok, se vocês vão lançar uma feature portanto um serviço de chat premium com inteligência artificial, então nós vamos lançar uma rede social. Consta que esse projeto existe mesmo e que está a ser trabalhado. Eu acho que não se sabe muito mais que isto, portanto só se sabe que é inspirado no Twitter. Eu acho que muito provavelmente, inspirado no Twitter, e que tem dentro, de alguma forma, o motor de geração de imagem do 4O, que foi super viral agora nestas últimas semanas. E eu acho que era isso que eu ia dizer. Se vocês forem à página, à homepage do Sora, portanto sora.com, aquilo já tem um feed de imagens geradas pelas pessoas, portanto, pelos utilizadores, e tem os prompts que as pessoas utilizam. É assim, eu acho que isto, opinião pessoal, eu acho que uma rede social só de conteúdo gerado por AI não tem grande interesse, mas o que é certo é que fazer scroll no Sora é giro. Aquilo tem imagens super engraçadas, super realistas, algumas até é insano como é que aquilo é feito com inteligência artificial, porque algumas são mesmo ultra realistas, algumas são só imagens
esteticamente apelativas. Mas eu não sei se a ideia deles é, ou seja, ou se esta feature é suficiente para as pessoas mudarem de rede social. A única rede social que surgiu a seguir às grandes redes sociais foi e que não sucumbiu a elas, não é? Foi o Snapchat, é assim a maior, que não seja o Twitter ou todas as do Facebook. Mesmo a Google Plus morreu entretanto. O Blue Sky também não é a maior rede ou seja, não é um negócio assim super rentável, e portanto é muito difícil criar uma rede social nova e fazer com que as pessoas se movam dessa rede social. Mesmo agora com esta confusão toda do Twitter, as pessoas tiveram alguma inércia a abandonar o Twitter, lá está, depois das mudanças com o Elon Musk. Portanto, eu não sei se uma rede social é o melhor produto para eles lançarem ou para fazerem showcase das features da AI, porque eu estou a assumir que, não é, sendo uma empresa de inteligência artificial e uma das pioneiras, o chamariz, a atração da aplicação seria as features da AI, não é? E, portanto, não sei como é que eles vão tornar aquilo ainda mais apelativo, até porque todas as outras também já têm. Portanto, o Grok agora no XAI também está super disponível, Meta AI também agora já está na Europa, apesar de não interagir com o conteúdo para já, pelo menos, de certeza que eventualmente vai acontecer isso. Portanto, eu não sei como é que eles vão conseguir chamar as pessoas e fazer com que as pessoas mudem das redes sociais onde estão, porque depois tem de ser em massa, não é? Eu se mudar para uma rede social e for a única pessoa lá dos meus amigos, ou pelo menos das pessoas que têm interesse, rapidamente abandono aquilo. Mas pronto, é giro ver produtos novos, e principalmente isto é de uma empresa que não faz redes sociais, e se calhar vão ter aqui um take interessante e um ângulo interessante de uma nova rede social. Agora, lá está, se for dead internet, portanto só conteúdo gerado por AI, acho que não tem futuro nenhum. Isto podem ser também tudo rumores que depois não levam a lado nenhum, e pode ser só o Sam Altman a meter-se com o Mark Zuckerberg, mas eu vou deixar aqui a notícia para vocês verem, que saiu aqui na Reuters, portanto não é, ou seja, é um rumor, mas há de ter algum fundo de verdade. E é isto, estas são as notícias da AI desta semana. Portanto, modelos novos, malta que está a construir, vão testar estes modelos novos. Não se esqueçam também daquilo que eu falei no início do episódio, do AI Grant da Laika. Portanto, lá está, créditos, ferramentas, tudo o que precisarem para construírem o vosso produto utilizando inteligência artificial. Portanto, não há mesmo desculpas. E se tiverem alguma dúvida, quer dizer, o primeiro passo é inscreverem-se, e depois se tiverem alguma dúvida, contactem-nos, porque eles de certeza que vão estar super disponíveis para vos ajudar a construírem os vossos produtos e os vossos MVPs, depois começarem a tentar monetizar aquilo, que acho que é assim a parte gira do processo. Ok, agora duas notícias mais rápidas, mais ou menos relacionadas. A primeira é que o TikTok teria de ser vendido até à semana passada. Entretanto, Donald Trump estendeu mais 75 dias, portanto ele já tinha estendido depois de tomar posse, agora estendeu mais 75 dias, portanto mais 2 meses e qualquer coisa. Ainda ninguém quis comprar o TikTok, ou pelo menos pelos preços que faziam sentido. Não sei agora como é que a guerra comercial pode afetar este processo. Mas o que é certo é que se ele continuar a adiar, as pessoas continuam a utilizar. Entretanto, isso até já nem se fala tanto, já se esqueceu um bocadinho. Pode ser que haja solução para esse problema. E por falar em processos e em redes sociais, está a acontecer também esta semana, por isso é que se calhar a próxima semana um dos temas certamente será este. Está a acontecer durante esta semana o caso de antitrust da Meta. Portanto, a Meta comprou o Instagram por 1 bilhão e o WhatsApp por 19 bilhões, isto bilhões americanos, portanto, por $1.000 milhões o Instagram e 19 mil milhões o WhatsApp, e agora estão a ser ouvidos em tribunal por comportamento monopolístico, que pronto, nos Estados Unidos é altamente regulado, porque é um dos pilares de ter um free market, é não permitir que se agreguem monopólios, porque depois é muito difícil as empresas novas combaterem esses monopólios. A par disto, portanto, os hearings estão a ser hoje, quando eu estou a gravar isto, Mark Zuckerberg está a falar e a defender a sua aquisição do Instagram. É muito difícil
fazer ou obrigar as empresas a separarem-se agora, mas isso é uma das coisas que está em cima da mesa. Portanto, a Meta ser obrigada a vender o Instagram e o WhatsApp porque alegam eles que eles ocupam todo o espaço de social media disponível e, portanto, são um monopólio e vão contra as políticas de competição justa americana. O que muita gente está a defender é não permitir, ou seja, antes de obrigar as empresas a separar-se, e normalmente, historicamente, quando as empresas se separam é bom para ambas. Claro que não é bom no imediato, mas eventualmente aquilo depois acaba por correr bem. Mas uma das coisas que está em cima da mesa também, não no sentido de decisão, mas mais no sentido de reforçar essas políticas, é, em vez de chegar ao ponto em que é preciso ir a tribunal para depois perceber se aquilo é um monopólio, se tem comportamento monopolístico e depois impor as sanções que no limite, lá está, podem ser a venda, é bloquear algumas aquisições de empresas gigantes, ou de algumas empresas gigantes comprarem outras empresas mais pequenas que atuam na mesma área. Porque isso é uma estratégia que é o buy or bury, portanto, ou compram ou tentam enterrar. Isso foi o que a Meta tentou fazer com o Snapchat. Ok, não te conseguimos comprar, então vamos, porque eles fizeram uma oferta por 3 mil milhões de dólares, então vamos copiar tudo o que tu fazes e as pessoas eventualmente vão escolher uma, e como já estão aqui, pronto, foi isso que aconteceu com os stories do Instagram, se bem que o Snapchat em alguns países ainda é muito utilizado, aqui em Portugal, pelo menos na minha geração, nem por isso. Mas pronto, essa é uma das estratégias. A par disso, também está a acontecer o processo, não hoje especificamente, mas o tal processo da Google também, para perceber se o Google Chrome terá de ser separado da Google. Outra compra, e o Instagram e esta que eu vou dizer, e a parte também do WhatsApp, foram as melhores aquisições em tecnologia que aconteceram na história da humanidade, que foi, portanto, Instagram por 1.000 milhões e agora há de valer para cima de 150 mil milhões, não se sabe bem, mas pelo menos isso. O WhatsApp, que é muito difícil de monetizar, mas é uma das redes sociais mais utilizadas do mundo e com mais screen time do mundo. Depois o YouTube pela Google, portanto também outra excelente compra, porque neste momento o YouTube em termos de streaming já é maior que a televisão. E a par da compra do Facebook pelo Instagram, portanto aí uns 40 dias depois, aconteceu provavelmente uma das piores compras em tecnologia, que foi a Yahoo comprou o Tumblr na altura por 1.2 ou 1.4 mil milhões de dólares, portanto ligeiramente mais do que o Instagram. E entretanto ambas as empresas, portanto o Tumblr acho que acabou por desaparecer praticamente, e depois acho que vendeu aquilo por 3 milhões, portanto vejam lá as perdas face ao que aconteceu do outro lado do Instagram. Mas pronto, temos estes dois processos, provavelmente para a semana teremos notícias ou não sobre este processo da Meta, e acho que é isto por hoje. Portanto, se gostaram, se aprenderam coisas, partilhem com alguém, é mesmo o mais importante. Estamos aqui a crescer a comunidade e a malta que nos ouve, mas é isso, não se esqueçam, partilhem com alguém, não se esqueçam de subscrever se ainda não estão subscritos e estão a ouvir isto, deixem aí um comentário se houver alguma coisa que eu tenha dito errado ou se não concordarem, e vemos na próxima semana.